Lance FM Goiás. Lance FM, dia e noite, noite e dia, a gente de volta, Belê. Bom dia pra dona Célia Maria, tá lá em São Luís do Maranhão, começou o programa, sua bênção. A Eliane Oliveira tá de rádio ligado, Gesiel Campos. Nosso muito obrigado aí a todos vocês pela fantástica audiência com a Lance FM, a rede Lance de comunicação. Pessoal de Flores hoje, bom ano com a gente, muito obrigado. Tem mais entrevista por aqui. Café com notícia e a entrevista do dia. Pois bem, nós havíamos anunciado já desde a última segunda-feira. Quero agradecer, eu encontrei com o Helder no aniversário da Dr. Ruânia e ali nós batemos um papo, né? Ele que está coordenando aqui o IBGE em Formosa e ele me alertou, falou: Fábio, olha, se não tiver uma parceria da prefeitura, urgentemente, nós vamos fechar aí o censo no dia 28 com um número que é abaixo da expectativa, certo, aqui para Formosa. E eu convidei ele gentilmente, e sério como é uma pessoa pública, se faz presente nesse exato momento, e eu quero fazer um cumprimento e agradecer. Helder, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo através da Rádio Lance FM, bom dia, professor Maurício, bom dia, Divino. É uma honra para nós estarmos aqui divulgando os dados, principalmente pelo fato dos dados serem públicos, né, e trazer as informações, e principalmente nesse momento que Formosa passa uma certa dificuldade aí com relação à coleta do censo populacional. Pois é, e naquela nossa conversa, que foi muito proveitosa, você me alertava pela parceria que foi feita em São João da Aliança com a prefeita Débora e que estava faltando aqui. Qual hoje é a dificuldade, qual hoje é o gargalo, o que se pode ser feito para esses próximos dias aí, Formosa não ter a perda nem de arrecadação e muito menos de 2 cadeiras na Câmara Municipal? Bem, como algumas pessoas sabem, né, as cadeiras na Câmara, elas são definidas de acordo com a quantidade de população de cada município. Bem como também o Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse do governo federal para cada município de acordo com a quantidade da população. Quando nós estamos falando aí desses dados, eles são tirados diretamente do IBGE e da coleta do censo que é feita a cada 10 anos. Então, do último censo que foi feito em 2010 até o dia de hoje, foram feitos cálculos estatísticos. Então, lá no censo de 2010, Formosa tinha 100 mil habitantes, mais ou menos nessa faixa, não me recordo o número exato, mas o restante, até os dados de hoje que nós temos aí da estimativa populacional de 2022, era uma estimativa. Então, nós tínhamos aí 125 mil, que foi dado estatístico de 2010 até 2020. 2020 nós não tivemos o censo devido à pandemia e aí nós começamos a nossa coleta em 2022. Então foram 12 anos de estatística, nós precisávamos saber realmente quantas pessoas tinham na cidade. Então nós começamos a fazer esse levantamento e existem diversas dificuldades em relação à coleta. A desinformação das pessoas é um grande adversário, porque muitas pessoas não querem abrir as portas, eles não querem atender ao IBGE, então acabam não divulgando as informações, acabam não passando, até se recusando a fornecer os dados. E também, como nós estávamos falando sobre a questão da zona rural, muitas fazendas da zona rural com porteira fechada. É normal essa atitude nos dias de hoje, principalmente pela violência que nós estamos vivendo. Então, muitas porteiras hoje se encontram fechadas e o IBGE tem alguma dificuldade para adentrar nesses locais. Diferente, por exemplo, de algumas ajudas que nós estamos tendo, como eu mencionei, com relação à prefeita Débora, inclusive aqui, fazer um elogio público a ela, que tem feito um trabalho fantástico lá, que tem nos auxiliado. Então, tem ido agentes comunitários de saúde junto ao recenseador
para informar onde ficam determinados domicílios, quantas pessoas tem em cada domicílio, e tem auxiliado bastante aí no nosso trabalho, além de fornecer, né, algumas estruturas, porque o IBGE ele tem certas limitações, então ela tem fornecido algumas estruturas de veículos, auxílio com o pessoal, então nós temos feito uma boa parceria. Aqui em Formosa nós já temos um pouco mais de dificuldade, já que nós não estamos recebendo, um pouquíssimo auxílio da prefeitura em alguns poucos pedidos que nós fazemos. Então nós estamos fazendo conforme nós conseguimos. E aí é um pouco difícil a gente estar falando sobre isso, porque o IBGE ele tem os dados geográficos dele, mas que são limitados, né? Na agência de Formosa, por exemplo, nós temos 8 servidores que demandam o cuidado de 10 municípios. Então, nós não conhecemos a fundo, por exemplo, o Vale da Esperança. Então, seria mais adequado se alguém de lá pudesse nos orientar melhor. Então, como a gente não tem essa parceria, nós vamos até o Vale da Esperança, nós buscamos a informação, nós encontramos as pessoas que estão lá nos nossos mapas, nos nossos pontos de coordenada. Infelizmente, aqueles que são um pouco mais difíceis de encontrar acabam ficando para trás, né? 7h49, professor Maurício Marques Figueiredo. Helder, em relação ao censo mesmo, a gente ouve que nos últimos 20 anos, não aconteceu um censo, que o censo é a contagem completa da população total, e sim teve amostragens, né? Essa informação procede? E qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo hoje para a realização desse censo? É falta de pessoal? O que é que está atrapalhando, que fez com que o IBGE perdesse tanto tempo para realizar esse censo dentro do período que foi estipulado até agora, o final do mês? Bem, realmente funciona dessa maneira. O censo ele é feito somente a cada 10 anos, onde nós batemos de porta em porta. Então, todas as casas de todos os municípios, seja ele na zona urbana, seja ele na zona rural, ele vai ser visitado pelo IBGE de 10 em 10 anos. Então, cada 10 anos o IBGE passa de casa em casa. Depois desse período, anualmente, o IBGE divulga a estimativa populacional. Então, depois de 2010, 2011, 2012 e assim sucessivamente, foram feitas estimativas populacionais, onde nós pegamos, por exemplo, a estimativa da população do censo de 2000, mais a população do censo de 2010, é feito um cálculo estatístico para ver se o município ele está em uma linha de crescimento ou de baixa. E aí, assim, nós vamos fazendo a estimativa populacional. Como Formosa já vinha de um crescimento populacional dos últimos censos, então nós tínhamos um aumento populacional grande, e aí nós conseguimos sair de 2010 para 2020 de 100 mil para 125 mil habitantes, aí, que foi o último dado. Porém, já deixar bem claro, foi estatístico, de 2010 até esse censo que nós estamos fazendo hoje. Então, não houve contagem populacional. Nós temos outras pesquisas em campo, algumas casas são selecionadas para nós fazermos verificação, por exemplo, de educação, questão de escolaridade, remuneração, trabalho e emprego. Então, todas essas pesquisas estão em campo aí para manter os dados do município, mas não a contagem total da população, certo? Agora, com relação à dificuldade que o IBGE está tendo, nós enfrentamos diversas dificuldades, inicialmente aí pela diminuição de recursos que o IBGE ele solicitou ao governo federal para que fosse feito, né? Então, na época, nós tivemos uma redução grande, foi mais da metade da verba que nós perdemos, então nós tivemos dificuldade na estrutura em si. Aqui em Formosa nós tivemos a contratação
de 114 recenseadores no primeiro período, mas devido a diversas dificuldades, remunerações baixas, então nós perdemos muita gente no meio do caminho. Mas também, além da dificuldade da própria estrutura do IBGE, nós tivemos muita dificuldade com relação à coleta por parte da população. Então, nós tivemos muita dificuldade de receber o morador acaba não recebendo o recenseador por receio, medo de abrir a porta, de passar os seus dados, né? Então, nós tivemos algumas dificuldades que acabaram sendo revertidas, né? Daqui a pouco vou trazer os números aqui, inclusive eu tenho o número de quantidade de recusas atuais que nós temos, que em relação à população são consideradas baixas, né? 7h53, quero agradecer a audiência do prefeito Gustavo Marques e do presidente da Câmara, Marcos Araújo. Estão reunidos lá, já mandaram mensagem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Divininho Ramos, e a sua pergunta? Bom dia, Helder, é um prazer falar com o senhor novamente. Dia 28 é a data, né, anunciada aí para o encerramento desse levantamento, né? Aí, pelo que eu entendi aí da fala do senhor, a gente vê que não tem tempo hábil para concluir, né, todo o trabalho. Como será feito o relatório final aí por parte do IBGE? Bem, o IBGE ele utiliza o mesmo sistema de coleta e de divulgação de dados que é feito pela maioria dos órgãos estatísticos do mundo. Então, como ele é feito? A população que não consegue ser recenseada até o final do período de coleta, o IBGE ele utiliza de determinados números para que seja feita uma avaliação estatística desse pessoal. Então, quando nós temos lá, por exemplo, domicílios que nós temos a certeza de que tem morador, mas que nós não conseguimos encontrar esses moradores, mas sabemos lá quantas pessoas moram, domicílios onde nós temos a recusa e nós sabemos mais ou menos lá quantas pessoas tem, e alguns outros domicílios, nós utilizamos um cálculo estatístico para isso. Então, nós pegamos a quantidade de domicílios que tem ali de moradores ausentes, recusa, e fazemos um cálculo em cima da média populacional que tem sido coletado no censo. Então, por exemplo, a população por domicílio aqui em Formosa hoje está em torno de 2,8 habitantes por domicílio. Esse aí também é um dos fatores que tem dado uma queda na contagem, né? A quantidade de pessoas por casa tem diminuído, né, ano a ano. Então, nós usamos aí esse dado de pessoa por domicílio, vezes a quantidade de casas que nós temos a certeza que tem morador, mas que não conseguimos conversar com esse morador, mais algumas outras informações. Existe toda uma metodologia que o IBGE utiliza, que é a mesma metodologia utilizada por vários países no mundo. De forma esdrúxula ou de forma mais grotesca, durante a semana, desde segunda, nós estamos perguntando, Helder, para várias as pessoas. Nós estamos aqui agora com 117 pessoas só no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso streamer próprio, chega a 30 mil acessos agora, além dos rádios, né, da Rádio Formosa, Rádio Água Fria, Rádio de Flores, Rádio São João da Aliança, Rádio Simolândia, Rádio Jardim Ingá, Rádio em Santo Antônio Descoberto. A gente perguntou, principalmente aqui para a nossa região. Tivemos a manifestação lá de Santa Rosa, do Alessandro, dizendo o seguinte: Santa Rosa não recebi. O professor Maurício estava de ontem na casa dele, participou por lá, dizendo que lá no Pampulha, na casa dele, não passou. No Jardim Bela Vista, algumas pessoas receberam as visitas, outras não, certo? Então a gente ficou bastante preocupado, que naquele momento de 20 pessoas, 6 ou 7 manifestaram que não tinha. Aí eu te pergunto, qual é o apoio que você precisa da Prefeitura Municipal de Formosa para a zona rural, certo? Para você responder, se você já procurou e teve ou não teve o apoio. E o vereador Nema também está com uma sugestão aqui agora, que nós vamos ouvi-la nos microfones da Lance FM. Solta para mim aí, por favor, Paulo Rangel, o áudio do vereador Nema. Fábio, bom dia. Deixa eu só dar uma ajuda nesse negócio do IBGE aí. É que existe hoje a Secretaria de Agricultura, que tem
toda a relação do pessoal da zona rural, principalmente de assentamento. Onde existe um RB, o assentamento existe um RB, que é a relação de beneficiários. Isso se encontra na Secretaria de Agricultura ou no próprio INCRA. Então é só para ajudar na questão de assentamentos, que aí já dá um pulo bem grande. Ou seja, com essa RB, eles nem precisam ir no assentamento. E aí, El? Bem, todo dado ele é importante para que nós possamos colidir com os nossos dados, né, e tentar fazer o melhor censo possível para o município. Qual é a questão? Mesmo que nós tivéssemos esse dado em mão, nós não temos acesso a esse dado aí, mas mesmo que nós tivéssemos esse dado, nós precisamos ir até o local para evitar possíveis fraudes, né? Então nós não podemos fazer simplesmente com essa relação. Mas seria interessante se tivéssemos essa relação para verificar se todos os domicílios já foram coletados. E os que não foram coletados, tendo a informação do morador, talvez tendo o contato desse morador, o telefone, nós conseguiríamos então entrar em contato com o morador, saber qual seria o melhor momento para entrevistá-lo, né? Vocês pediram ajuda para a prefeitura com relação à zona rural? Sim, foi. E o que vocês obtiveram de resposta? Bem, nós tivemos um tratamento padrão em relação à Prefeitura de Formosa, dizendo que existia uma sobrecarga de trabalho por parte das próprias secretarias. Foi qual secretaria que o senhor procurou? Nós procuramos aí a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Transporte. Chegou a falar direto com o seu prefeito ou não? Não conseguimos, não. Porque o prefeito está aqui com a gente no WhatsApp, por isso que eu estou querendo saber, até para a gente poder pedir para o prefeito Gustavo Marques. Sim, como eu falei, eu sou o coordenador regional, né? Então eu tenho o meu gerente municipal aqui que estava responsável com isso, mas me passa sempre todas as informações. Ele recebeu o meu pedido de que fosse até a prefeitura, entrasse em contato para solicitar ajuda. Então, ele foi até a Secretaria de Saúde, porque foi um método que deu muito certo lá em São João da Aliança, onde os agentes comunitários de saúde foram incumbidos de acompanhar o recenseador na zona rural durante a coleta. Então, ele ia e falava, não, aqui mora tantas pessoas, aqui mora tantas. Então, o agente comunitário de saúde, ele sabe onde e quem mora em cada local. Quando nós fomos até a Secretaria de Saúde, nós recebemos com resposta que os agentes comunitários de saúde, eles estavam com muita demanda e que não estavam dando conta do trabalho que eles tinham atualmente, né? Então, que não poderiam nos ajudar nesse momento. Que pena. Uma pena mesmo. Formosa vai perder a nota que eu estou te dizendo aí. Formosa vai perder 2 cadeiras na Câmara Municipal, certo? E Formosa vai baixar a arrecadação. Se hoje está 30, 33 milhões, Formosa vai baixar para 22, 23 milhões, 24, 25 no máximo. Então, senhores vereadores dos 19, senhor prefeito municipal Gustavo Marques, senhores secretários, para os senhores estarem aí, ou daqui 2 anos ter uma eleição boa nessa Formosa, precisa passar por essa triagem aí, certo? Não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói pelo alicerce. Fica aí a dica. 8-1, Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta final. Atualmente existe alguma possibilidade de ser ampliado esse prazo para que o censo possa ser completado, ou isso aí é um padrão nacional, uma data nacional que não tem como ser ampliada? Olha, com relação à data de finalização do censo, isso tem sido uma incógnita, inclusive para nós, certo? O IBGE, ele deveria ter encerrado o censo em dezembro, tá? No início de dezembro o censo já era para ter encerrado, mas como tinha muito atraso em outros estados, foi prorrogado, chegou na data final, que seria dia 26 de dezembro, não tínhamos conseguido coletar tudo, então o IBGE divulgou o dado de estimativa. Então, no dado de estimativa, Formosa estava com 112 mil habitantes, mas falaram que não conseguiriam terminar. Então, foi prorrogado para dia 15 de janeiro, posteriormente foi prorrogado para dia 28 de fevereiro.
A informação que eu obtive ontem, conversando com a supervisão do estado de Goiás, é que Goiás ele já está muito avançado na coleta, porém nós temos outros estados que estão com muita dificuldade na coleta e que não vão conseguir encerrar no dia 28. Então, devido a isso, o IBGE provavelmente vai prorrogar o prazo, mas não por conta do estado de Goiás, que já tem praticamente toda a coleta realizada. Formosa, por exemplo, nós temos aí a coleta praticamente toda realizada no sentido de cobertura, ou seja, nós passamos em todos os domicílios, nós temos ponto de coordenada de cada domicílio. Então, por exemplo, o senhor mesmo falou que não foi recenseado ainda. Ao entrar em contato com o IBGE, eu consigo verificar se a casa do senhor, o recenseador passou lá, porque eu tenho um ponto de coordenada de todas as casas que o recenseador passou. Então, a cobertura do estado de Goiás ela foi praticamente toda realizada. O que não conseguiu foi encontrar determinadas pessoas. Então, assim, nós vamos ter uma provável prorrogação, estou falando aqui uma opinião pessoal, vendo a situação do censo, mas a data final ela tem sido marcada para dia 28/2. Pois bem, 8h04, o prefeito vai entrar ao vivo com a gente aqui, está pedindo o link aí agora para entrar em áudio com a gente. Mande aí agora o seu prefeito Gustavo Marques. Pois bem, a secretária de Agricultura, a doutora Michélia, a senhora Michele, está dizendo: Fábio, avisa ao Helder que a Secretaria de Agricultura está à disposição para ajudar o IBGE na coleta das informações necessárias. Podemos informar os contatos dos presidentes das associações para facilitar a interlocução, a ligação e indicar às comunidades o assentamento. O presidente da Câmara também está aí também mandando aqui. O STF decidiu que os municípios não perderão recurso. É o que diz aí o presidente. O link está sendo mandado aí para o prefeito, que vai entrar ao vivo com a gente aqui em áudio. Nesse exato momento está acompanhando. Tá bom? Então vem com a gente aqui na sua Lance FM. São 8h04. 8h04, o prefeito está ligando aqui. Nesse exato momento, vamos ver se pelo telefone a gente consegue a qualidade. Alô, prefeito, bom dia! É melhor entrar pelo Google Meet, porque aqui pelo telefone não está tendo a qualidade necessária. Faz o link para mim aí, por favor, Paulo Rangel, porque o nosso telefone... Divininho Ramos, e a sua pergunta? A preocupação é muito grande, né, pelo efeito que pode ocasionar com essa diminuição da população. Poucas pessoas conhecem a cidade de Formosa como eu conheço, né, principalmente a zona urbana, né? E a gente dá a entender que houve-se um crescimento enorme dentro da cidade e, no entanto, os números não mostram isso. Aí eu gostaria de saber, Helder, eu também não fui pesquisado na minha casa, eu fico muito pouco em casa, né? Eu moro no Parque da Colina. Qual é o contato que a pessoa que está nos ouvindo agora e ainda não foi recenseada e que precisa entrar em contato? Qual é o telefone, aonde ele procura? Existe uma central do IBGE para atendimento? Como é que funciona aí? Bem, inicialmente, só fazer um adendo aqui, mandar um abraço muito especial para o seu filho, um rapaz fantástico, sempre ouve a gente aqui. Da última vez eu fiquei devendo um abraço para ele, então mandar um abraço para o Vinícius. Com relação a essa coleta, se você não foi recenseado, você tem a opção de tanto ir até a agência do IBGE aqui em Formosa, informar os seus dados para que nós possamos coletar, mas também existe um número nacional, que é o 137. Então, nós criamos um número de 3 dígitos aí para facilitar a coleta, que é o número 137. Você liga, informa que você não foi recenseado, que existe... que a sua casa ainda não foi recenseada, eles vão abrir um protocolo para que seja feito a coleta. Então, assim que você liga, você cai numa central de telemarketing, eles vão pegar os seus dados e vão repassar aqui para nós em Formosa. Então, nós recebemos aí diariamente uns 10, 15 pedidos de acordo com o 137, solicitando para que nós façamos a visita. Então, nós vamos até as casas e fazemos essa verificação. Então, mesmo que as casas elas já tenham passado o recenseador e não encontrado a pessoa, quando nós temos o contato, nós conseguimos aí, pelo menos,
falar com a pessoa por telefone, já que no 137 eles solicitam alguns dados, né? Então, nós conseguimos essa informação. Outra questão que você falou agora, Divino, que também é importante, é saber que realmente a cidade ela tá crescendo. Por quê? Nós, em dados aqui que eu trouxe, nós tínhamos uma estimativa de domicílios, ou seja, de casas aqui em Formosa, de domicílios, nós tínhamos uma estimativa de 40 mil domicílios. Até o momento, o IBGE já fez uma coleta constando de 49.952 domicílios. Então, nós tivemos um crescimento aí, praticamente 10 mil domicílios a mais aqui no município de Formosa. Então, tem sim aumentado a quantidade de casas em Formosa, é nítido isso aí, você vê pelo crescimento, por exemplo, do Bela Vista, e pelo dado oficial. Então, nós temos coletado bastante. O que tem caído? Nós temos diminuído aí a quantidade de população por domicílio. Então, antes eram mais de 3 moradores por domicílio, agora nós temos uma população de 2,6, né? Então, nós caímos a quantidade de pessoas por domicílio. Então, aquela casa que antigamente tinha 5, 7 pessoas morando, hoje tem 2, 1. Então, é uma nova realidade que tem se apresentado não só em Formosa, mas no país inteiro. Além disso, nós temos aí, inclusive, uma questão específica da cidade de Formosa, nós temos essa dificuldade aí de encontrar os moradores. Pois bem, nós estamos com o Omar Saad dizendo, na minha opinião, de morador dessa cidade há 70 anos, Helder, é que de 10 a 15% da população não tem recenseado. Doutor Leomar está te dando uma sugestão. A Patrulha Rural tem todo o mapeamento do recenseamento da zona rural de Formosa. Por que o IBGE não utiliza esses dados? O presidente da Câmara Municipal, Marcos Goulart, está colocando à disposição. Então, logo você saia daqui para reunir com você, junto com o prefeito. O prefeito está tentando entrar aqui via o Google Meet para participar com a gente. Eu vou tentar ligar do meu telefone aqui. Nós estamos com um problema aqui no nosso telefone aqui da Vivo, mas já vai resolver. Senhor prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Está aqui no Viva Voz aqui do celular para ficar mais fácil. Qual é a pergunta que o senhor tem aqui para o Helder do IBGE? Não, é o seguinte, eu acho que o Helder está meio desinformado, porque todas as vezes que o pessoal dele necessitou da prefeitura, nós disponibilizamos carro com motorista, com tudo, para poder fazer as coletas de informações da zona rural, né? E eu liguei pro rapaz que é o chefe aqui de Formosa, que está fazendo as coletas. Ele falou que tem muitas casas ainda que não foram visitadas, que não tinha ninguém em casa, que estaria fazendo uma coleta posteriormente e que ainda não foi feita. Inclusive, na semana passada, eles pediram novamente carro e motorista para ir para a zona rural. Assim, eu não estou entendendo qual é o motivo e por que dessa baixa, sendo que a maioria das casas de Formosa não foram visitadas. Helder, o prefeito está ali aqui com a gente, aqui fazendo questionamento por que dessa baixa, dizendo que está atendendo aí o seu gerente aí, e o que precisa para alinhar aí para essa reta final? Bem, eu acho que seria interessante realmente alinhar esse ponto aí, ter uma reunião entre o IBGE, a Prefeitura, a Câmara Municipal, para tentarmos mostrar os dados que nós temos hoje de cada região, seja da zona rural, seja da zona urbana, para que o próprio município, os representantes do município, vejam os dados que nós temos e questionarem, né? Dizer, olha, esse dado aqui não está batendo com tal informação que nós temos, e aí, para nós sabermos onde nós estamos errando. Né? Então, se o dado está errado ou houve alguma desinformação, nós precisamos ter um parâmetro para saber qual é essa desinformação. Senhor prefeito, o senhor está pronto para essa reunião? Porque a gente está tentando... reunião qualquer hora, Fábio. O que nos deixa meio, assim, receoso é porque a cidade cresce
a população aumenta e o índice do IBGE já abaixa. Não. Eu nunca vi uma situação dessa. Nós ficamos a semana inteira, senhor prefeito, questionando isso. Por exemplo, só homens aqui do Exército Brasileiro, do Forte Santa Bárbara, já temos 1.700 oficial. Nós temos 700 alunos da Univ, da Faculdade de Medicina, que o senhor tem empenhado muito para que esteja aqui. Só 46 são alunos de Formosa. 654 são de fora. Nós temos aqui essa região... Chegou na cidade, né? Chegou na cidade. Que chegou na cidade. Aí o IBGE vem, faz um trabalho que a gente pensa que vai para 140 mil pessoas na cidade de Formosa, baixa para 112. Então isso tá errado, eu acredito que tá errado. Então tá certo. Então logo termine a reunião aqui, eu vou passar o contato do Helder para o senhor e vice-versa. O presidente da Câmara também já se manifestou aqui, a sua secretária de Agricultura. A gente não pode deixar, senhor prefeito, que isso feche desta forma aqui. O senhor também concorda? De forma alguma, e eu concordo plenamente com você, e de forma alguma tem que baixar. Eu acho que isso tem que subir e assim, tem que fazer um trabalho correto, um trabalho sério, né, da forma que a prefeitura trabalha também todos os dias, para poder alcançar aquilo que é o correto. Então tem o compromisso de público do prefeito da cidade de Formosa, Gustavo Marques, que vai dar um apoio a partir de agora, sentar com o pessoal do IBGE. Eu já estou dando um apoio, Fábio, Pergunta para o gerente dele aqui de Formosa se algum dia nós negamos um apoio a ele, quando ele pediu o carro, ele pediu o motorista, ele pediu essas coisas todas as vezes nós disponibilizamos para o IBGE para que seja feita essa coleta. Eu acho que esse rapaz está desinformado. Pois não, Maurício Figueiredo? O que eu acho é o seguinte, eu acredito que os municípios brasileiros, eles não podem passar por essa situação, né, por uma deficiência, no caso, como você mesmo trouxe para a gente, de muita gente que abandonou o trabalho por conta da remuneração baixa, da quantidade baixa de recenseadores, né, como está acontecendo agora. Então, os municípios não podem ficar, vamos dizer assim, refém do censo, que ainda não atendeu a população como um todo, por conta de várias dificuldades, mas também a gente não pode pegar e também jogar, né, a deficiência que o governo federal teve em cima da quantidade de pessoas do IBGE, em cima das prefeituras, apesar da boa vontade das prefeituras. Mais alguma coisa para falar com o senhor prefeito, Helder? Não, nós vamos tentar fazer essa reunião para justamente fazer esse alinhamento dos dados aí, né? Você pode hoje? Hoje, posso sim. Qual horário que você pode, então? Na parte da tarde eu consigo remarcar. Então, beleza. Então, no horário da parte da tarde, o senhor pode, senhor prefeito Gustavo? Qualquer horário, eu só preciso resolver essa situação porque essa questão do IBGE está prejudicando a cidade de Formosa, entendeu? Então tá certo. Olha, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Lance do prefeito Gustavo Marques. Bom dia. Grande abraço, bom dia. Pois bem, tá aí então, na parte da tarde a gente faz essa interligação, essa ponte aqui agora com os senhores aqui. Helder, Divino, professor Maurício, mais alguma pergunta? Eu deixo você à vontade, eu fiquei muito feliz. Porque, primeiro, que a rádio precisa, né, desses assuntos importantes. Claro. E isso é uma... Ainda bem que nosso prefeito entrou ao vivo, aqui não tem nada combinado, certo? Falei a semana inteira no ar, o que é falado no ar é público, fica gravado, certo? Da minha preocupação e de todos nós, principalmente em perder a arrecadação. Aí o presidente da Câmara entra aqui e diz que o Supremo já garantiu. Mas, no mínimo, nós vamos ter uma perda política, que é uma perda de 2 cadeiras, certo? E lá para frente, se a resolução do STF também muda, com ter certeza a gente também perde a arrecadação. Agora, por tudo que a gente conhece de Formosa, a gente vive aqui a região Sul-América, aqui Jardim América, a quantidade de apartamentos que está sendo feito. Essa cidade cresceu assustadoramente. Para você ter noção, nós temos aqui, oficial, 83 mil veículos emplacados em Formosa. 83 mil veículos. Nós temos aqui, hoje, 68 prefixos telefônicos, certo? 3642, 3432, 3981, 3983, 34... É um absurdo. Uma cidade gigante como essa geograficamente, né? O senhor está falando que a zona rural ainda não foi visitada. Os distritos já foram? Já, os distritos já estão sendo coletados. Estão sendo, mas não foram ainda. Não, já foram cobertos todos os distritos, JK, Santa Rosa,
Bezerra, todos eles já foram cobertos. Ficaram aí apenas os domicílios que a gente não encontrou os moradores, que são considerados para nós moradores ausentes, mas toda essa cobertura. Eu posso passar 2, 3 dias fácil sentado com vocês, mostrando o mapeamento que nós temos ponto de coordenada geográfica em cada casa do município de Formosa, na zona rural. Então, assim, nós temos hoje domicílios que nós não encontramos os moradores em casa ou não fomos recebidos. Agora, visitados, os domicílios já foram praticamente todos eles. Se a sua casa não foi visitada, não tem nenhuma carta do IBGE lá na sua caixa de correio, não entraram em contato com você de maneira alguma, ainda existe a possibilidade do 137, existe a possibilidade de ir aqui na agência de Formosa. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu sou morador de Formosa, eu nasci, me criei aqui, meu pai, minha mãe, meus avós são da cidade, então eu tenho um maior interesse em ver Formosa crescer, com certeza. Mas eu sou um profissional, então eu tenho que fazer o meu trabalho da maneira com que ele tem que ser feito. Por exemplo, nós fazemos o batimento em vários dados. Nós temos aí todos os pontos de ligação da Enel, que a Enel tem um ponto de coordenada de cada domicílio, seja ele na zona urbana, seja ele na zona rural, só que os deles já vêm com comércio e tudo mais. Então eles têm muito mais pontos do que nós, porque eles têm ali comércios, determinados padrões que são utilizados para outros serviços, e todos eles são verificados pelo IBGE. Nós fazemos esse levantamento. Então tá certo. O prefeito está dizendo aqui que pode ser às 14 horas, que ele está aguardando o senhor lá no gabinete com a sua equipe, e ele vai acionar a equipe dele também para estar lá, e o presidente da Câmara, para vocês fazerem essa reunião, que é importante para a cidade de Formosa. A Rose está na bronca ali. Esse povo do IBGE não está trabalhando. Pronto, falei. Só lá no Bezerra já cresceu gente demais. A Ivone Pimenta está botando fogo em Roma. Moço, concordo. Esse povo não está trabalhando, não. Gente, não é assim. Vocês têm que entender a logística. 8 funcionários, o senhor falou, não foi isso, Helder? Não, efetivos nós somos 8 para cuidar de 10 municípios. Efetivos. Agora, recenseador, nós tínhamos inicialmente 112 recenseadores, hoje nós estamos com uma quantidade bem menor, mas continua em campo. E é extremamente importante essa questão das pessoas reclamarem, porque assim nós vamos saber que realmente existem pessoas que não foram recenseadas e onde essas pessoas estão. Então, se essas pessoas realmente não foram recenseadas, eu peço aí, principalmente pela audiência de vocês aqui, eu peço que entrem em contato lá no 137 ou entrem em contato aqui na agência de Formosa para dizer, olha, eu não fui recenseado, eu quero ser recenseado, Formosa vai ser prejudicado com isso e eu preciso ser recenseado. Então, entre em contato conosco aí. O telefone do IBGE aqui em Formosa é 3632-1929. 3632-1929. Você pode ligar no 137. Entre em contato com a gente, vai na agência, fala, olha, eu não fui recenseado e nós vamos recensear. Então, assim, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Só porque, quando nós vamos à casa da pessoa, o recenseador vai lá na parte da manhã, vai na parte da tarde, não encontra, volta em horário alternativo, às vezes a pessoa não recebe, é complicado. É igual aqui, ó, tô com os dados aqui, certo. Só de recusa em Formosa nós temos 527 domicílios, moradores ausentes, nós temos 1.614 casas que nós sabemos que tem morador e que não conseguimos entrar em contato. Nós temos 5.640 domicílios que para nós aqui está vago porque a gente não consegue encontrar essas pessoas. Pois é, e se desses 5 mil aí você colocar que a média de uma família brasileira 4 por casa, nós já vamos dar aí nada quantas mil pessoas? 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, é isso, Figueiredo? Exatamente. É uma brincadeira, né? Então precisa da comunidade ajudar. Hoje às 14 horas, então, pois não, se eu fosse a Câmara de Vereadores, colocava a assessoria todinha a serviço do IBGE. Eu também, Divino. Parava tudo, não sei como que vai ser. Eu gostaria que amanhã o senhor pudesse
se não puder vir aqui, ou entrar por telefone, Dá ou um mandar pra retorno, gente, né? o retorno de como foi a reunião, porque a Ótimo, comunidade vai ficar agora, Claro. certo? Principalmente a comunidade política, que meu telefone não para aqui. O Paulinho até me chamou a atenção, falou, você fica deixando esse telefone em cima da mesa de som e tá dando interferência, mas é porque o pessoal tá preocupado. Olha, e assim, como eu falei antes, é de maior interesse do IBGE, principalmente meu, por fato de ser morador de Formosa, de que nós tenhamos o melhor dado possível. Então, assim, nós estamos chamando aí os representantes do município, sejam associações, seja o executivo, o legislativo, para que possamos fazer esse batimento de dados, eu demonstrar o que já foi feito e vocês me apresentarem dados aí, falar, olha, isso está errado, porque é isso e aquilo. Então, eu preciso do dado, eu preciso dessa informação. Então vamos lá, quem quer entrar ao vivo com a gente aqui também, participar aqui agora é o secretário Breno Miranda, porque o senhor mencionou aí que o seu gerente foi lá na Secretaria de Saúde. O secretário vai falar com a gente aqui agora também. 8h23, bom dia, senhor secretário de Saúde, Breno Miranda. Bom dia, Fábio JR, bom dia, Divino Ramos. Bom dia, ouvintes da Rádio Lance FM. Pois bem, seu secretário, nós estamos aqui com o coordenador regional do IBGE, o senhor Helder, que mencionou a Secretaria de Saúde dizendo que o seu gerente esteve lá e a satisfação foi padrão. A parceria foi só padrão. Procede? O que o senhor tem a dizer? Deixa eu explicar para os ouvintes aí, para vocês que estão na bancada aí, Fábio. Realmente, há uns 2 meses, se não me engano, me procuraram do IBGE solicitando que os agentes comunitários de endemias e de saúde fizessem esse trabalho junto a eles. Então, o que eu disse a eles que esses profissionais não podem fazer esse trabalho para o IBGE. Eles recebem uma verba federal vinda do Ministério da Saúde, então eles não podem fazer esse trabalho para o IBGE. Então, eles têm que fazer o trabalho de agente de endemias, o combate da dengue ali, de outras pragas e vetores, e os agentes de saúde para estar monitorando nossos pacientes aí. Então, o que me comprometi com eles foi de repassar a eles todos os domicílios que são fechados no município de Formosa. A gente tem uma população flutuante grande, muita gente que trabalha em Brasília e só chega no seu domicílio à noite. A gente tem esse dado, mas não retornando na Secretaria de Saúde para buscar esse dado. A gente está à disposição, como foi dito pelo prefeito Gustavo Marques, nós do município de Formosa somos os maiores interessados em estar auxiliando, mas na medida do que é legal. Então a gente vai fazer o que for legal e vai repassar esses dados para o IBGE. Então a gente está aqui à disposição, o prefeito Gustavo Marques determina que a gente faça isso para o município de Formosa e caso se faça necessário, às 14 horas eu estarei na reunião junto com o prefeito Gustavo Marques e com o pessoal do IBGE. Será importante a sua participação, viu, seu secretário? Muito obrigado por entrar ao vivo aqui na Rede Lance. Bom dia, um abraço, fiquem com Deus. 8h25, está aí o Helder também, o secretário estará por lá com a sua equipe. Não tenho dúvida que sairá boas novas aí nessa reunião à tarde. Tomara, só quem sai ganhando com tudo isso aí é o município de Formosa, que precisa realmente aí encontrar uma grande parte da população que ainda não foi recenseada, né? Pois bem, fique com Deus e amanhã eu te aguardo com a resposta, certo? Para saber aqui se vai ser satisfatório. Se nós vamos sair desses 112 mil, eu vou ficar encalhado nesses 112 aqui. Que esse Tomara número, que mude. que esse número eu fiquei contrariado, viu, Helder? Não, pois e eu também, porque eu tinha uma expectativa muito maior. Esse aí é o meu primeiro censo demográfico, já que eu estou no IBGE desde 2012, né? Então, não tive a oportunidade de participar no censo 2010, apenas participei do censo agropecuário em 2017 e tinha uma expectativa de que haveria um ganho na população de Formosa. Então, fiquei bem decepcionado com relação a esse dado, mas como eu disse, eu sou um profissional, né? Eu não posso inventar os dados. Os dados que me chegaram até o momento são esses. O Vinícius Ramos está agradecendo o abraço, dizendo que ele atendeu o IBGE na casa dele às 19h30. Parabéns pelo empenho, Helder. A Rose está perguntando aí, não pode trabalhar à noite o pessoal do IBGE? Pode e estão. Inclusive, eu estava de viagem, cheguei domingo já, final da tarde.
já eram as 19 horas e encontrei uma recenseadora em campo no domingo, à noite, fazendo a coleta. Então, assim, a coleta ela é feita em todos os horários. Recebi ligação de colegas preocupados porque tinha um rapaz batendo na porta dizendo que era recenseador às 8 horas da noite na casa. Eu falei, não, realmente, o recenseador ele ganha por produtividade. Então, quanto mais pessoas ele encontrar, mais ele recebe. Então, o recenseador ele vai no sábado, no domingo, feriado, à noite, ele quer encontrar as pessoas. Então, agora que tem menos recenseadores, os recenseadores estão querendo ganhar dinheiro. Então, ele quer te encontrar de qualquer jeito. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado a você. Rendeu demais. Importantíssima a entrevista. Já os nossos comentaristas trazem a análise aqui logo após o intervalo comercial. Programa movimentadíssimo. O povo interagindo, participando aqui nas redes sociais. Lance FM, quem tem lance tem tudo. 8 horas e 28 minutos. Lance FM, apoio cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 99619-7841 e 99993-73